terceira carta de João. Ela também é pequena. Como a segunda de João, ela tem alguns poucos versículos. Então nós vamos estudá-la toda de uma só vez. E que carta é até exagero, é um bilhete que João passa, mas a gente já viu que os bilhetes de João, na semana passada, a gente já viu que é tremendamente profundo em conteúdo, né? Já viu que um bilhete de João vale por uma carta, né? Também temos Filemon, uma carta pequena, temos algumas cartas, Judas também uma carta pequena de alguns versículos, né? Essa de João se assemelha à segunda e essas outras duas aí do Novo Testamento. Mais uma vez, João, o apóstolo, quem escreveu essa carta foi João, o apóstolo de Cristo, João, o apóstolo do amor, chamado assim, por causa de como ele aborda esse tema, como ele dá importância para esse tema. E a importância, a gente já viu no primeiro epístola de João, por que ele dá importância para esse tema? Ele dá importância porque Deus é amor, Deus é amor, por isso ele dá importância para esse tema. Ele é o último apóstolo vivo, uma lenda viva. Os apóstolos já morreram, no momento que ele escreveu o Evangelho de João e as 3 cartas de João, assim como também depois o Apocalipse. Nesse momento só tem ele vivo, não tem mais nenhum outro apóstolo vivo, todos foram mortos, morte de mártir, por causa do Evangelho. E agora surge João. Uma outra palavra que ele gosta muito, ele fala sobre o tema amor, mas ele também fala sobre o tema verdade. Nós vimos na semana passada, na segunda epístola de João, onde essa é a principal palavra. A palavra verdade é um tema que ele aborda com muita precisão. Por exemplo, no Evangelho de João, ele usa essa palavra 20 vezes. 20 vezes, uma estatística interessante. Na primeira epístola que nós estudamos, ele fala 9 vezes essa palavra, verdade. Na segunda, a semana passada que nós vimos, ele fala 5 vezes. Pelo tamanho da epístola, 5 vezes a quantidade é grande. E nessa que nós vamos ler, ele fala 6 vezes a palavra verdade. Ele faz uma ligação entre a verdade e o amor de Deus, entre a verdade que é o amor de Deus, entre a verdade que é o caminho de Deus. Ele faz uma ligação no Evangelho, na segunda epístola de João. E quando ele usa essa palavra verdade, ele se refere a toda a verdade revelada nas Escrituras. Toda a palavra de Deus, a tua palavra é verdade. Toda a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Então ele está usando exatamente alguns conceitos que se referem à pessoa de Deus. Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. Alguns conceitos: Deus é amor, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Ele é santo, nós cantamos aqui, santo, santo, santo. A trindade santa, divina, Jesus, o Pai, Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo, o Espírito da verdade. A base do amor é a verdade, por isso que ele tanto fala nesses 2 conceitos, né? A base do amor é a verdade. E tem uma coisa, não o fato de Deus ser amor, de nós buscarmos amar os nossos irmãos e amarmos as pessoas, isso não significa que a prática desse amor não significa que nós devemos tolerar a mentira. O fato de amarmos não significa, pelo contrário, significa que devemos amar a verdade. Significa que nós temos que prezar a verdade, porque nenhum valor, nenhuma qualidade, nenhuma virtude pode florescer num terreno que não seja a verdade. Por isso, a base do amor é a verdade. A gente lembra bem quem é o primeiro mentiroso, a antítese da verdade é a mentira. A gente lembra bem quem é o primeiro mentiroso e quem é o pai da mentira. Esse
esse não tem nada de Cristo, esse não tem nada da verdade, esse não tem nada de Jesus. Deus já julgou a mentira na pessoa do diabo, do seu Criador. Deus já julgou, ele já está condenado, bem como todo aquele que pratica a mentira. É disso que João está falando aqui, que a gente deve estar envolvido com a verdade, e a mentira é a antítese da verdade e é a obra de Satanás. A palavra de Deus, como a verdade, vai revelar a malignidade da mentira. Quando nós tomamos conhecimento da palavra de Deus, a malignidade da mentira fica revelada na nossa mente. A gente entende o quanto ela é danosa para a vida humana e para a vida de uma forma geral. A palavra de Deus é a verdade. A mentira é pecado. O pecado é a prática do mal. O mal vai seguir o seu curso até o momento em que o justo juiz o banirá para sempre da sua presença. O mal, juntamente com o pecado, juntamente com a mentira, serão banidos do universo da presença de Deus. E isso é um testemunho certo que as Escrituras dão, um destino certo que as Escrituras dão. Se eu for encontrado agarrado com a mentira, se eu for encontrado agarrado com o pecado, eu vou junto. Por isso Jesus veio, a verdade veio, por isso a palavra de Deus veio, para ser revelado para nós a malignidade da mentira, a malignidade do pecado, a malignidade de Satanás, com as suas teorias. Por isso, andar na verdade é também uma expressão dessa terceira epístola. Andar na verdade é você andar de acordo com a vontade de Deus. Andar na verdade é andar de acordo com a sua lei, é andar de acordo com os seus preceitos, é andar em amor, porque o amor não transgride. O amor verdadeiro não é aquele amor de novela, não é aquele amor paixão, mas o amor ágape, o amor que envolve colocar o outro acima de você, o amor que envolve colocar o outro, como objeto do seu amor verdadeiro, de sacrifício seu em favor do outro. Esse amor não transgride em tempo algum. A base do amor é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou, em santidade de vida. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, observa como não tem nenhuma religião no mundo tão precisa como o cristianismo. Jesus é muito claro, ele fala: ninguém, não é vai ao Pai, vem ao Pai, senão por mim. Eu e o Pai somos um. Jesus afirma, Jesus é Deus, Deus encarnado. A indício que essa carta foi escrita juntamente com a segunda, Nós vimos que a primeira, lá no início, ela foi escrita junto com o Evangelho. Então João escreveu essa carta junto com a segunda carta. Só que nesse caso ele não dirige, ele está dirigindo a uma pessoa específica, a um destinatário que era bem conhecido por João, um discípulo. O nome dele é Gaio. Essa carta foi endereçada a Gaio. A gente vê logo no primeiro versículo da terceira epístola, ele falando que ele está endereçando essa carta ao amado Gaio. O que a gente sabe sobre Gaio? Gaio é um nome romano. Ele era um gentio, portanto um não judeu, convertido. Ele se converteu, foi discípulo de João, e era membro de uma igreja local. A gente não sabe qual exatamente, os estudiosos não sabem dizer a que igreja local
Gaio pertencia. A gente não sabe de qual cidade, de qual povoado Gaio era, mas a gente sabe que ele era de uma igreja, e a gente sabe que ele provavelmente foi discípulo de João, e a Bíblia aqui no texto vai falar que ele era um homem próspero, era um cristão fiel, e era um homem que anda na verdade. João põe esse testemunho. Como é que era a vida? Antes da gente ler alguns versículos dessa epístola, dessa carta, como é que era a vida missionária? Como era a atividade missionária no Novo Testamento? E por isso que você vê João escrevendo a carta, por conta de alguns dissidentes da sã doutrina que surgiram na época. Por quê? Porque acontecia da seguinte forma: a evangelização era o exemplo de Paulo. Paulo passou a circular as regiões e a pregar. Ele começava numa sinagoga. Já nesse momento aqui, os discípulos, os evangelistas da igreja, esses pregadores, eles circulavam as cidades, eles iam pelas cidades e iam pregando o evangelho, tá? E é esse o contexto dessa epístola. Eram mestres que percorriam todas as cidades do Império Romano, alguns porque eram comerciantes, então eles se deslocavam de cidade em cidade para trabalhar, então eles faziam isso e pregavam o evangelho em cada cidade que passavam, e assim o cristianismo foi crescendo e se espalhando, né? Inicialmente foi Paulo quem fez as viagens missionárias e foi um exemplo para outros irmãos que vieram a seguir. Nós estamos aqui no momento onde João está vivo, mas Paulo já partiu, Paulo já foi martirizado, né? E aí outros irmãos continuam seguindo esse exemplo de Paulo. Muitos se convertiam, permaneciam juntos e aprendiam a palavra de Deus, eram discipulados por mestres, por presbíteros que eram da igreja, e é nesse contexto que João escreve essa carta. Eles exerciam esse ministério de ensino em todas as cidades e passavam a se reunir, e ali se iniciava uma igreja. Às vezes na casa de alguém, mais provável na casa de alguém, essa reunião acontecia e eles passavam a estudar as Escrituras. Aí esses homens que iam circulando, alguns abriram mão de tudo, largaram as redes, né, como os discípulos, e passaram a ser pregadores itinerantes. E esses homens então eram recebidos nas casas e ficavam um tempo nas casas dos irmãos da cidade, porque naquela época tinha pouca hospedaria, né? Não tinha muita, não é como hoje, tem hotel em tudo que é cidade, né? Naquela época tinha pouca hospedaria, então eles ficavam, e quando ficavam na casa passavam a, inclusive, sobreviver, se alimentavam, porque os hóspedes, os hospedeiros, as pessoas que recebiam, alimentavam e cuidavam, e ficavam com esse irmão por um período até que ele se retirava e ia para outra cidade. E com o passar do tempo começaram a surgir algo que o João alerta na carta passada, no versículo 7, ele fala: muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Ele fala: cuidado, não vai crendo em qualquer coisa, porque tem muitos enganadores que saem pelo mundo afora para fazer esse trabalho, abusando dos irmãos, vivendo às custas dos irmãos, com uma doutrina falsa, porque sequer houve conversão. João deixa isso claro, sequer houve conversão, e ele alerta dessa forma. Muitas pessoas que tinham interesse financeiro, e aí eles pregavam um evangelho distorcido, mantendo uma reserva de mercado com um ensino falso, e já era aí uma estratégia de Satanás, do mal, para desvirtuar o evangelho. Por isso João enviava alguns, ele falava: olha, recebe esses aqui, que esses eu conheço a vida, esses aqui eles estão na verdade, eles andam na verdade, não são mentirosos, né? Não eram falsos mestres. E Gaio, como um bom cristão, recebia homens que iam também testemunhar na sua igreja, no seu grupo, sobre a palavra de Deus, né? Enviados pelo apóstolo João, tá? E quando não são falsos mestres, quando são mestres, a gente deve receber. É isso que João está falando. Vamos ler a epístola. O primeiro versículo diz assim: ao
O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Primeiramente, Gaio era um cara extremamente amado, não somente por João, mas por todos que tinham contato com ele. Esse era o testemunho de vida dele, ele era um cara amado. Por exemplo, João usa esse termo com ele 4 vezes, no versículo 1, no versículo 2, no versículo 5 e no versículo 11. Ele usa 4 vezes, amado, amado Gaio. E no verso 2, ele faz uma oração em favor da prosperidade, né? Eu faço votos que você seja próspero. Gaio era um homem próspero, era um homem que tinha riquezas, ele era um homem rico, um homem abastado. E aí, isso aqui vai falar assim, não, então nós temos aí uma base, né, para um apoio para a teologia da prosperidade. E alguns podem pensar que, olha aí, o João está desejando prosperidade. Não tem nada de mal a gente orar para que as pessoas sejam prósperas. O problema tem quando nós só falamos disso. O problema tem quando isso é a teologia da prosperidade, que não deveria nem ter esse nome, teologia da prosperidade. O problema é quando isso é o ponto principal, é o foco principal da pregação. O problema é que nós devemos orar por isso, mas isso é apenas uma pequena parte da vida humana. O problema é que eles falam só nisso, como se o reino de Deus consistisse em dinheiro e riqueza. Está tudo centrado nisso. Isso já mostra um desvio daquele que é o Senhor. Jesus fala que a riqueza ninguém pode servir a 2 senhores. Ele compara a riqueza como um Deus rival. A riqueza é um Deus rival? Não, é papel, é dinheiro, aqui, ó, é papel. Isso não tem valor, só um valor mínimo. Quando você fala em vida humana, tem um valor mínimo isso aí, mas aos olhos humanos isso fascina, ao ponto do homem atribuir personalidade a uma coisa inanimada. E Jesus alerta: ninguém pode servir a 2 senhores, ou serve Mamon, ou o Senhor, ou a Deus. Não dá para servir 2 senhores. Para você ver como isso tem influência na vida humana, como exerce um fascínio sobre. Por que exerce fascínio? Porque me dá independência. A minha inclinação para o mal consiste exatamente nisso. Eu não preciso de ninguém, eu me garanto, porque eu tenho muito dinheiro. Eu não preciso nem de Deus, porque eu me garanto. E esse é o mal da riqueza que Jesus levanta. Então, ter prosperidade financeira, né? Não tem problema nenhum a gente orar. Já orei por irmãos, oriento irmãos em termos de trabalho, oriento, como alguém que fez concurso muitos anos aí, dei aula de cursinho, vários entraram em concurso aí, lá na CPV, lá na Igreja de Santos, cursinho que nós organizamos lá gratuitamente dentro da igreja, lá em Santos. 70 pessoas sentadas assistindo aula, vários entraram no Justiça Federal, Ministério Público da União, Justiça do Trabalho, a Prefeitura de Santos, fiscal da Prefeitura de Santos, e assim vai. Estudaram lá na CPV. Sabe, então isso não tem problema nenhum. A gente tem que orientar, não tem problema nenhum. Você, meu irmão, novo, jovem, que está buscando um emprego bom, um emprego melhor, que dê uma remuneração digna, nenhum problema nisso. Você não pode pensar que isso consiste o todo da vida humana.
Esse é o problema, uma distorção, e é uma mensagem que vai além do Evangelho. O Evangelho de Deus não consiste em bebida e comida. Gaio era um homem próspero, e observa só, quando ele fala aí, ele vai falar assim, ó: assim como é próspera a tua alma. Desejo prosperidade para você, faço votos e oro pela sua prosperidade e pela sua saúde, assim como é próspera a sua alma. Gaio tinha uma alma próspera. Se não tiver prosperidade espiritual, se não tiver prosperidade espiritual e receber prosperidade financeira, isso pode ser o fim daquela pessoa, entende? Então que Deus dê para vocês assim, à medida que vocês prosperam espiritualmente, Deus dê a prosperidade material. Isso não quer dizer que todo mundo que é próspero materialmente tem prosperidade espiritual, mas significa que se eu tiver prosperidade financeira e não tiver prosperidade espiritual, eu vou me perder com isso, eu posso me perder com isso, sem equilíbrio. Se Deus der para um nanico espiritual riquezas, ele pode acabar com a vida dele. Todo cristão deve buscar, o que importa mesmo é a maturidade espiritual, é a tua alma ser próspera, amém? No versículo 3 ele fala assim: fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele está falando para o Gaio: olha, vieram irmãos aí e falaram bem de você, da tua prosperidade, da tua vida com Deus, né? Que você anda na verdade, e falaram bem, e eu fiquei sobremodo alegre, porque não tem maior alegria do que essa, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Alguém a quem eu ensinei no passado sobre a palavra de Deus e continua andando na verdade. Não tem coisa melhor para alguém que discipula, que ensina, em saber que esse ensino está sendo de proveito para aquelas pessoas e continua andando na verdade. No versículo 5 a 6 ele vai falar sobre as qualidades do Gaio, né? Ele vai falar que ele procedia fielmente. Olha lá: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Ele dá um elogio, ele fala: você procede fielmente, tá? E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. As pessoas que vinham de fora e eram indicadas como bons mestres da palavra de Deus, e vinham, que João enviava, ele procedia finalmente. E ele, olha só, aqui o que estava dando a gente a entender, lendo o versículo, ele fala assim: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Esses que vieram foram bem tratados por Gaio, voltaram, falaram bem de Gaio, começaram a falar: nossa, que irmão sensacional, o cara realmente é muito joia. E o João ficou contente com isso. Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus. Bem farás, você fará bem se você encaminhar missionários, não falsos mestres, mas verdadeiros mestres, aqueles que andam na verdade, que praticam a verdade. Bem farás encaminhando-os à missão. Isso aqui tem a ver com justamente o que a gente enxerga hoje. A gente viu um missionário lá para o meio da África, lá na Índia, e aí a gente manda ele: ó, vou morar com você, vai lá. Não, a igreja tem que bancar o homem lá, porque ele chega lá, ele não vai sair trabalhando, não vai conseguir se empregar, conseguir salário, sustento. Então a igreja manda a pessoa, destina dinheiro. É por isso que a gente faz contribuições, não só por isso, mas também por isso, para bancar as missões, para bancar a evangelização em outros lugares. E o Gaio tinha essa visão. O Gaio era um cara que tinha essa visão, e era um cara próspero, e ele destinava, e ele enviava pessoas de modo digno. Olha só, por quê? Porque esses caras, o que João fala na sequência, é que foi por causa do nome que eles saíram, não por interesse financeiro, não por interesse de ficar
abusando dos irmãos, à medida que tinha aqueles falsos mestres com falsas doutrinas, né, vivendo às custas das igrejas. Mas não era isso não, ele estava falando aqui que por causa do nome que esses saíram porque queriam dar glória a Deus, queriam glorificar o nome de Deus, queriam pregar a salvação em Cristo Jesus. Eles saíram por causa disso. E você vai se tornar cooperador da verdade. É isso que João está dizendo aqui para o Gaio. Você vai se tornar um cooperador da verdade. Como é importante ter gaios nas igrejas, porque são esses gaios que bancam gente. Nós recebemos missionários no Brasil no começo do século XIX, e por causa disso nós conhecemos Jesus hoje, o Senhor. Alguém bancou eles, porque eles vieram para cá, e vieram bancados por irmãos de lá, cooperadores da verdade. Percebe? É disso aqui que ele está falando, nesse meio aqui. Seja um gaio na igreja. Na sequência ele vai falar de um outro personagem da mesma igreja de Gaio, né? Então aqui vai falar assim, escrevi no versículo 9, ele começa a falar de Diótrefes, nome para filho aí, tá? Diótrefes. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falhei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então tinha um sujeito lá na igreja de Gaio que era contrário. Eu sou contra. É missionário? Eu sou contra. É assim. E tem mais, ele falava contra o apóstolo, falava palavras maliciosas, maledicentes contra o apóstolo, né? E esse Diótrefes, ele impedia os irmãos de receberem os mensageiros, os ministros, os pregadores que vinham da parte de João. Ele impedia, e ele gostava de exercer a primazia. Eu sou o primeirão, eu sou mais honrado, o maior, eu sou mais competente, o mais inteligente, eu sou tal, eu sou o biscoito mais recheado do pacote. Ele gostava de exercer a primazia, uma visão egoísta, individualista, na contramão da igreja, na contramão da comunidade, na contramão da coletividade que o Espírito Santo inspira, da cooperação que o Espírito Santo inspira, na contramão, um cara individualista. E esse cara gostava de mandar em tudo, fazer tudo do meu jeito aqui, vai ser desse jeito aqui, e falava mal do apóstolo. Então você já tinha isso naquela época, não mudou nada, né? A gente tem isso hoje também, todas as igrejas têm esse problema, né? A gente vê isso, e tem que estar entendendo, né, que Deus usa a igreja para lançar missões, lançar missionários, lançar a pregação do evangelho, aqui em Cubatão, do outro lado da rua e do outro lado do mundo. É missão da igreja local, é missão nossa. Se eu não posso ir no Haiti, eu tenho que participar da evangelização no Haiti, mesmo estando aqui. Se eu não vou, Gaio, eu vou bancar alguém que vai, e vai transmitir a mensagem andando na verdade, mensagem verdadeira do amor de Deus, andando na verdade. E depois surge um outro personagem, né, que vai falar aqui, que é Demétrio. Quanto a Demétrio, todos lhe dão bom testemunho, até a própria verdade, e nós também temos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Quem era Demétrio? Provavelmente Demétrio era o portador dessa carta a Gaio, de João para Gaio,
Ele provavelmente era o cara que foi com a carta, o mensageiro, o funcionário do correio de João, que levou a carta em mãos para Gaio, né? E ele era um homem de bom testemunho entre os irmãos, de bom testemunho entre os de fora, e leal com a verdade. É isso que João fala aqui, recomendando Demétrio a Gaio. Então, irmãos, a verdade, o amor de Deus, né? Assim como a vida reta, andar em santidade, isso tudo está interligado. Isso tudo está amplamente interligado. Eu não posso me desfazer da verdade, nem do amor, e nem do andar em santidade, porque essa essência emana do trono de Deus. Deus é luz e Deus é amor, e Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Eu não posso me desfazer de nenhum desses conceitos, desses temas no decorrer da minha vida. João despede-se da carta dizendo: olha, eu ainda tinha muitas coisas para te falar, para te escrever, mas eu não quero fazer com a pena, não quero escrever, eu quero ir falar pessoalmente com você, e eu espero ir ver-te em breve, né? Então nós conversaremos tete a tete, pessoalmente. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. João se despede de Gaio com a intenção de vê-lo novamente e conversar pessoalmente. Ele dá a entender que conhece todos os irmãos da igreja lá, provavelmente ele tinha contato com essa igreja de perto, e ele saúda um a um, nome a nome. Eu conheço cada um da igreja aí. Como você é como cristão? E agora eu queria que você se olhasse. Você é como Gaio? Como eu sou? Eu sou como Gaio? Eu sou como Demétrio? Alguém que tem bom testemunho da igreja, tem bom testemunho dos de fora? Ou eu sou como Diótrefes? Qual o meu papel na igreja? Você é um cristão que apoia o trabalho missionário, que apoia tudo que se faz visando alcançar pessoas, que você tem uma alma próspera. Se tem prosperidade financeira, não faz diferença. Esse é o problema dessa questão da prosperidade. Se não tem prosperidade, tem algum problema. Falta de fé, falta. Então não tirou isso. Entende? Esse é o problema. Tem que ter maturidade espiritual, isso é importante. A prosperidade financeira Deus pode dar para alguns. Ele dá para alguns, ele dá para quem ele quer. Eu não sei quais são os seus critérios. Alguns conquistam, tomam dos outros e se tornam prósperos financeiramente. A maciça maioria toma dos outros para ser próspero. Então Deus dá a prosperidade, né? Salomão é um exemplo, né? Mas isso não é razão da nossa existência. Então você tem maturidade espiritual, está buscando isso, ter uma alma próspera, procede com fidelidade como Gaio, ou ainda você é como Demétrio, tem bom testemunho na igreja, tem bom testemunho dos de fora. É importante isso também, ter bom testemunho dos de fora, né? Boa reputação, é leal com a verdade, preza a verdade. Ou então você é como Diótrefes, gosta de exercer a primazia, é egoísta, fala mal dos irmãos, fala mal dos líderes. Aqui no caso ele fala mal de João, do apóstolo João.
não acolhe missionários, não contribui para missões, não me interessa pôr dinheiro para que missões sejam ampliadas e o evangelho seja pregado. É isso que eu faço? Então você é como Diótrefes. Que Deus nos faça Demétrio, que Deus nos faça Gaio, para sermos cooperadores da verdade. Nós somos chamados a ser cooperadores com o reino de Deus. E isso nós fazemos bem se andarmos na verdade, andarmos na luz, em santidade de vida, se pregarmos a verdade, se termos amor com o nosso próximo, se andarmos de modo digno e se proclamarmos o evangelho, faremos bem. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Pedir para a Arlete dirigir o último cântico.